Fala, Sô, beleza? Aqui, tô com mais uma pessoa hoje, mais uma pessoa maravilhosa, mas antes de vocês conhecerem, vai lá nesses trem aí, como é que é, Ju? Curtir, compartilhar. Até hoje, Davi. Curtir, é a Juliana que fala essas coisas, curtir, compartilhar e se inscrever, né, Ju? Isso. Isso, então tá. Então curte aí, compartilha, se inscreve, dá moral pra causa, porque o Pela Cidade precisa muito. Se joga. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo, Davi. Beleza. Patrícia, eu te conheci no evento do Senac. Eu acredito que seja. Num dos muitos que já fizemos. Nós já fizemos tantos eventos juntos e sempre relacionado à pessoa com deficiência. Sua palestra, você vai sempre falar sobre o quê, Patrícia? Eu sou sempre chamada a falar do mercado de trabalho, porque na verdade eu sou auditora fiscal do trabalho e a minha competência é a fiscalização das cotas para pessoas com deficiência nas empresas. Então, meu assunto é sempre esse. Então, e é difícil o trabalho? É uma missão complicada ou é fácil? As empresas estão contratando? Quem me dera fosse uma missão fácil, é uma missão que eu gosto muito, né? Uhum. Há muitos anos, desde 2001, que eu trabalho com essa fiscalização, de forma exclusiva desde 2010. Então, desde 2010 que eu faço essa coordenação das cotas, da fiscalização das cotas no estado de Minas Gerais. Mais fácil, claro que não é, a gente ainda tem muita resistência, apesar que a gente já caminhou bastante. Patrícia, conta pra gente um pouco de você, formação, sobre você também, não só profissional. Profissional, eu sou formada em Direito e fiz concurso para auditora fiscal do trabalho. E a questão da pessoa com deficiência caiu na minha vida, assim, de uma forma muito inesperada. Na verdade, eu trabalhava, logo que eu passei no concurso, eu fiquei em Divinópolis um tempo fazendo fiscalização comum nas empresas, né? Fiscalizava salário, condições de trabalho. Nunca nem tinha ouvido falar da questão das cotas, apesar da legislação de 91. Quando eu fui removida para BH e eu cheguei aqui, o chefe local virou para mim e falou assim, olha, eu preciso de alguém que trabalhe na fiscalização das cotas de pessoa com deficiência. E aí, em 2001, eu recebi os meus primeiros processos. Só que eu me envolvi demais com essa questão, não só com a fiscalização, mas com essa pauta. Então, daí que isso foi novo. Quando eu comecei a trabalhar, pra você ter uma ideia, em 2001, a gente tinha a lei de cotas de 91, que diz que as empresas com 100 ou mais empregados, mas a gente não podia nem autuar, a gente não podia multar as empresas. Então, isso que eu queria perguntar, como que era a diferença de quando você entrou em 2011 e agora que tem a LBI? 2001. Nossa, como que foi essa transformação, essa diferença de comportamento do mercado, do comportamento da pessoa com deficiência mesmo? Olha, em 2001, quando eu comecei, as empresas sequer sabiam que existia uma lei que as obrigava a contratar. Elas recebiam a notificação do Ministério do Trabalho, chegavam lá e não sabiam do que eu estava falando. Então, passavam por um desconhecimento. Depois que elas passaram a conhecer, depois de alguns anos passaram a conhecer, aí tinha total negação, né? Na minha atividade, eu não posso ter pessoas com deficiência. A minha atividade econômica não comporta pessoas com deficiência. Eu não tenho nada adaptado para pessoa com deficiência ou as pessoas com deficiência estão em perigo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Essa coisa de que a pessoa com deficiência tem a fragilidade tal que ela não pode estar num certo ambiente, que ela vai sempre se machucar, né? Então, a minha convivência com as pessoas com deficiência sempre mostrou que não existe essa fragilidade. Existem, obviamente, limitações, adequações, adaptações, mas não essa fragilidade que impeça que ela esteja em determinado ambiente. E você se formou em Belo Horizonte? Formei na Federal. Federal BH, Minas Gerais. E nunca no meu curso de Direito da Federal, conceituadíssimo, eu tinha ouvido falar dessa questão das cotas na Lei Previdenciária 8.213. Isso é interessante porque eu tenho um amigo também que ele é engenheiro e diz ele que vira e mexe recebe projetos que não estão adequados, não tem projetos de acessibilidade, não estão adequados e ele já não aceita, não vou pegar se não tiver uma revisão. Não vou pegar esse projeto, ele está escolhendo. Aí uma vez questionaram ele, falou, cara, eu tenho um amigo, desde os 7 anos de idade, eu sei que quer subir uma escada de um estádio de futebol com ele no colo e a cadeira no braço. Eu tive essa vivência, a faculdade não me ensinou isso, eu tive essa vivência. E tá faltando um pouco as faculdades colocarem isso em pauta, não? Com certeza, você sabe que na LBI, no projeto de lei da Lei Brasileira da Inclusão, eu participei da época da LBI, muito na parte do trabalho, né? Mas a gente participou. Então na Lei Brasileira da Inclusão foi vetado. Tinha um artigo que dizia que todo curso superior deveria ter alguma cadeira direcionada à questão da pessoa com deficiência. Isso foi vetado.
Né? Um dos nossos absurdos aí foi tentado. É claro que tem que ter, né? Porque a questão da pessoa com deficiência perpassa todas as áreas e todas as profissões. Tá? E quando nós falamos da acessibilidade, por exemplo, a gente não fala só da pessoa com deficiência, né? O desenho universal, se atende um cadeirante, quem mais não vai atender em uma questão arquitetônica, por exemplo? Exatamente, diversas pessoas idosas com mobilidade reduzida, né? As empresas, então, são muito limitadas a esse respeito. A gente começou a fazer uma fiscalização de acessibilidade de acordo com a norma da BNT 9050, a gente começou a exigir isso ano passado, e grande parte das empresas falam para mim assim, não, mas eu não tenho ninguém com deficiência visual, para que eu vou ter piso tátil? Aí eu digo, olha, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, para você poder ter uma pessoa com deficiência visual, você tem que ter um jeito dela circular lá dentro. Aí eu não tenho nenhum cadeirante na minha empresa, para que eu vou ter a questão da acessibilidade mínima, né? Vamos falar do mínimo, que seria a rampa de entrada e tal. Então, a gente está tentando quebrar esse paradigma também, porque isso é mais um dificultador da entrada no mercado de trabalho. E o seu trabalho é muito pedagógico, né? Ao invés de você já chegar lutando e tenta fazer uma desconstrução de pensamentos da liderança para construir um projeto inclusivo dentro da empresa, de contratação de pessoas com deficiência. É quebrar a barreira atitudinal que nós falamos tanto, né? Exatamente. O trabalho nosso da equipe lá sempre é esse. Cada auto de infração, que se a gente multa, temos lá o nosso histórico, o nosso percentual de multas. Mas a nossa intenção é ter as pessoas no mercado de trabalho. Isso é que é resultado pra gente. Multa é enorme frustração. E seria um trabalho muito chato, né? Cota, 5%, é tanto, tem tanto, multei. Seria um trabalho que não exige nada. Então, o meu trabalho é realmente me cercar das pessoas envolvidas no tema, das entidades, e convencer as empresas mesmo que elas têm condição. E aí a gente tem as ferramentas para poder fazer com que elas se adequem, né? Eu lembro quando eu fazia jornalismo, quando eu fiz o curso de jornalismo, não me formei em jornalismo, mas eu fiz 5 períodos lá. E eu tive uma proposta de estagiar numa rádio. Não vou falar o nome da rádio, mas só de eu te falar a estrutura, acho que você vai saber qual que é. A rádio era impossível entrar com a cadeira. Ela parecia uma montanha, a rádio. Aí me frustrou, que meu sonho era ser radialista. Falei, nossa, me frustrou totalmente. Meu sonho é narrar o Atlético, narrar o Galo. Não vai dar. E tem essa cabeça das empresas, né? Não vou me reestruturar, mudar toda a estrutura arquitetônica da empresa, prefiro pagar a multa. A ideia da empresa, inclusive, se você me pergunta qual que é a maior dificuldade, existe o preconceito, existe o desconhecimento, tudo isso existe. Mas o principal é que a empresa ela diz assim, todas, eu não tenho nada contra ter uma pessoa com deficiência, que se encaixe na empresa do jeito que ela quer. Do jeito que ela está. Então, que se encaixe na questão da acessibilidade arquitetônica, na vaga, na jornada de trabalho, na qualificação, em tudo. Aí ela contrata aquela pessoa, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de deficiência, às vezes até com menos deficiências do que uma pessoa que não tem uma deficiência conforme a lei determina. Então, esse é o grande problema. Ela quer o cadeirante que anda, o cego que enxerga, o surdo que escuta. Então, esse é o grande. Então, falar não tem pessoas com deficiência no mercado. É claro que tem. Não tem aquela com uma deficiência, vamos dizer aquele termo, né? Invisível. Invisível. Porque minha mãe uma vez chegou e ela falou, eu não consigo pagar mais sua faculdade. Vai procurar um emprego aí, né? Qualquer salário já te ajuda a pagar uma parte, mas você tem que trabalhar para você pagar um pouco da sua faculdade. E aí eu me deparei com a realidade do mercado de trabalho. E que capacitismo, né? Me olhavam e pela minha situação física, pela minha deficiência que é muito aparente, eu não consigo esconder. Eu consigo esconder minhas deficiências emocionais, coisas internas, mas minha deficiência, a física eu não consigo. Jeito, né? E eu tive esse problema mesmo pelo olhar, que uma vez, lembro de um processo seletivo que contratou uma pessoa que tinha 2,5 cm da perna direita, maior que da perna esquerda, e não estou dimensionando de deficiência. Mas é que quando ela me questionou se eu consigo escrever, que ela estava em dúvida entre mim e o outro, eu falei, gente, ela está olhando para mim, agora só pelo corpo, não mais pelo profissional, ou pela pessoa que pode trabalhar ali. E isso me preocupou, tanto é que surgiram as palestras, minha sobrevivência hoje são as palestras pelo Brasil, e agora o YouTube, o Instagram. Por quê? Porque eu não quero depender de alguém querer ter a iniciativa de me contratar. E passa por essa quebra dessa muralha, que é essa barreira atitudinal, que é esse modo de pensar, né? Das empresas. A maior barreira hoje é atitudinal. A essência de todas as outras. Tanto que hoje o novo conceito de pessoa com deficiência, ele leva em consideração a questão do corpo e mais a questão das barreiras. E eu acredito, quando a gente fala, inclusive em palestra que pergunta do novo conceito, a principal barreira é a atitudinal. Você sente isso?
o tempo todo. E a gente tenta quebrar esses paradigmas como? Mostrando Davi para as empresas, né? Mostrando Davi, olha, aí fala, Davi mora sozinho, né? E aí aquele susto, né, para as empresas, mas como assim? Aí ele fala, olha, mas se ele faz isso tudo, como é que eu não posso ter alguém aqui dentro da minha empresa? E também exigindo das empresas os apoios que são necessários. Isso também eu acredito que seja a minha competência. Então, hoje mesmo eu saí do aquele projeto das pessoas com esquizofrenia, que é um dos projetos que a gente tem aqui em Minas, e é um trabalho totalmente apoiado. Quer dizer, tem toda uma rede de proteção, mas eles estão deslanchando aí, estão no mercado há alguns anos. Já. Eu adoro quando você fala na sua palestra, que você atualiza as pessoas. Eu sei, mas eu quero que você fale. Portadores de necessidades especiais ou pessoas com deficiência. Parece detalhe, mas quando a gente não usa a palavra, a linguagem correta, a gente, sem perceber, a gente está segregando. Explica aí um pouquinho pro povo. Na verdade, o termo portadores de deficiência, né? É um termo erradíssimo, apesar de, infelizmente, ele ainda constar da nossa legislação. A pessoa não porta, ela não pode tirar a deficiência, né, Davi? Seria bom, né? Você põe e tira, né? Chega em casa, tira a deficiência, né? A pessoa não porta. Pessoas com necessidades especiais, um termo super amplo. Então, qual de nós, em algum momento da nossa vida, não tem uma necessidade especial? Um idoso, uma gestante, é um termo muito genérico. Então, a pessoa com deficiência como uma condição, como outra qualquer. Né? Eu tenho cabelo liso, eu tenho cabelo anelado, Davi tem barba, não tem barba, eu tenho deficiência, eu enxergo. É mais uma condição da pessoa. Agora, é interessante você falar disso, porque quando a gente fala disso, a pessoa, se só pela nomenclatura ela entender que deficiência é só uma condição da pessoa, isso já ia abrir tantas portas, né? Mas nem isso muita gente entende. E eu já ouvi pessoas falando que é só um termo, só um nome, só um termo, só uma nomenclatura. E aí eu falei assim, quanto mais você usa a linguagem correta, sem você perceber, mais você está segregando. Porque se você percebeu a mudança, tem uma pessoa à frente da palavra. Claro. Entendeu? Então isso já muda muita coisa, inconscientemente. E traz novas perspectivas. Das empresas que você está mudando a liderança, mudando a perspectiva, está acontecendo muita coisa legal em Belo Horizonte? Tem bastante. A gente já tem muita empresa com cota cumprida hoje, né? A gente já tem muita empresa com projetos... Pode falar nome se quiser. A gente já tem muita empresa com projetos bastante interessantes, projetos assim que englobam vários tipos de deficiência. Né? A gente tem um projeto de sofrimento mental, que é da esquizofrenia, que começou com Verde Mar, que foi o pioneiro. Hoje a gente tem Verde Mar, Super Nosso, o grupo DMA, que é EPA de supermercados. Está nele também o laboratório Hermes Pardini, também com cota cumprida. A empresa Tambasa. Nossa, agora não posso esquecer nenhuma, né? Senão você não. Mas a gente já tem várias empresas, assim, esse é um projeto também bastante de pessoas que são muito estigmatizadas, que estão fora. A gente tem um projeto na Telemon, que é uma empresa que montou uma oficina, que eu tive muito medo de ser uma coisa que ia segregar, mas na verdade não é. Foi um projeto muito bem montado, que a gente tem vários tipos de deficiência trabalhando juntas. A gente tem as indústrias, né? A gente tem praticamente o grupo Fiat quase todo com cota cumprida. A mãe Fiat e as em torno, quase todas já têm cota cumprida. Então a gente não pode dizer que a gente não teve um avanço. A gente tem muita deficiência ainda fora do mercado. Né? Aí eu posso te citar as pessoas com deficiência visual total, deficiência intelectual e os cadeirantes. Por incrível que pareça, ainda são a população que a gente entende que está mais fora do mercado. Mas esse volume que eu estou te falando já mostra um avanço grande que a gente teve nos últimos anos. E os cadeirantes, no caso, talvez seria por causa da estrutura Por causa da questão da acessibilidade. Os cadeirantes por causa da questão da acessibilidade. Infelizmente. Tanto que a gente, o ano passado, começou um projeto, e não é só mineiro, ele é do Brasil inteiro, de fazer uma fiscalização de acessibilidade. E aí é uma fiscalização que demanda um pouco de tempo, que a gente tem que dar prazo para as empresas se adequarem, porque muitos têm obras mesmo, né? Mas isso já era para existir. E vocês têm alguma parceria de empresas, capacitação de uma pessoa com deficiência para ser introduzida no mercado também? A gente tem a ferramenta da aprendizagem profissional, que é uma ferramenta muito boa para a entrada da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A aprendizagem profissional, ela já é uma obrigação das empresas. As empresas têm uma cota de aprendizagem. Então, por que não utilizar dessa cota e qualificar pessoas com deficiência? Então a gente tem o Sistema S, tem a Rede Cidadã, tem várias outras aqui em Belo Horizonte e região que fazem essa aprendizagem profissional, que também é uma ferramenta muito bacana. Eu já vi de perto a aprendizagem profissional, conheço uma em Betim aqui perto, que é excelente mesmo o trabalho. Durante esses anos, então, você
Tá otimista? Eu sou otimista. Eu me lembro que em 2004, mais ou menos, a gente tinha a cota de Minas Gerais, a gente tinha ela 12% cumprida. A gente hoje tem 55% da cota cumprida e a gente teria um número ainda maior se eu não tivesse algumas grandes empresas que se negam a cumprir. Então eu sou otimista, sim. Eu acho que a gente caminhou muito. Eu vejo pessoas com deficiências que antes eram impensadas de estarem no mercado, estando no mercado de trabalho. Então eu sou otimista, mas defensora da lei de cotas. A gente ainda não pode viver essa utopia de que as pessoas estão incluídas, né? Nem integradas, mas estão no mercado sem a lei de cotas. As estatísticas mostram que 92% das pessoas com deficiência que estão no mercado formal de trabalho, ou seja, com carteira assinada, estão em empresas que precisam cumprir a lei de cotas. E simplesmente cumprir por cumprir, né? Deixa a pessoa, talvez, escanteada lá no canto, não tem produtividade, abala a autoestima da pessoa, porque trabalho tem uma relação com a autoestima. Enorme, enorme. E então a empresa quer só cumprir, muitas delas. Ainda acontece, né, Davi? Nem sempre a gente consegue pegar e tem acesso às fraldas. A gente tem empresa que tem o cúmulo de pagar a pessoa para ficar em casa. E as pessoas com deficiência às vezes se submetem a isso porque elas precisam. Então é muito complicada essa relação, mas a gente ainda tem. E discriminação ainda acontece. A gente tem um setor que trabalha com discriminação, a gente ainda recebe bastante lá, né? Hoje mesmo, essa semana passada, a gente recebeu uma pessoa lá reclamando que na empresa todo mundo chama ela de PCD. Falei, pô, ela não é, a condição dela de pessoa com deficiência mas ela não tem que ser chamada de PCD. Ela tem um nome, ela é uma pessoa que está ali trabalhando. Em primeiro lugar, o nome. Em primeiro lugar, o nome, pessoa, né? Você fala muito, né? Eu me chamo Davi. E talvez a maior barreira, talvez não a que a gente fala muito e falamos aqui hoje, é a barreira atitudinal. E a gente só quebra essa barreira, ou só alivia essa condição, quando a gente conhece, quando a gente acessa, quando a gente tem informação, busca por informação. Hoje foi com a Patrícia, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho e a atuação dela como auditora fiscal do trabalho, mais focada na pessoa com deficiência. Então aí, gente, compartilha, se inscreve, manda para as lideranças de empresa que vocês conhecem, que a gente pode fazer uma intervenção bacana, eu e Patrícia, eu também, Patrícia. Com certeza. E não esquece de compartilhar, curtir, bate o sininho lá, como é que é, Ju? Não esqueça esses trem. Tudo certo. É isso mesmo, né? Né, Tá Patrícia? Valeu, gente, valeu, rapaziada, beijo. Fala, Su. Beijo, Patrícia. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, Davi. Se eu pudesse, eu levaria você em todas as minhas fiscalizações.